Olá! Hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras é um teorema que a gente usa para triângulo retângulo. Então, vamos começar estudando o Teorema de Pitágoras, definindo onde eu vou aplicar ele. Então, só vou aplicar no triângulo retângulo. Mas, o que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é aquele triângulo que ele tem um ângulo de 90 graus. Então, vou fazer aqui meu primeiro desenho aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, ó. Então, eu tenho um triângulo e ele tem aqui um ângulo de 90 graus. Então, ele é triângulo retângulo, tá? Tem um ângulo reto. Então, só serve para esse triângulo, tá? Um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então, ó, tem que ter esse ângulo aqui para mim poder aplicar. Beleza. Então, no triângulo retângulo, eu também preciso identificar o quê? Identificar os lados desse triângulo retângulo. Então, eu tenho esse lado aqui que eu vou chamar de A, que é o lado maior do meu triângulo e também é o lado que está oposto ao ângulo de 90, ó. Então, esse lado aqui eu chamei de A e o nome dele é hipotenusa. Poderia ter chamado de X, de Y, de Z, de W, tá? Vou chamar de A, que é a minha hipotenusa, o maior lado do triângulo, ou o lado que está oposto ao ângulo de 90. Tudo bem? Não pode errar esse lado, porque ele é a base da nossa fórmula. Esse outro lado aqui, vou chamar esse lado de B e esse de C. Esses dois outros lados serão catetos, tá? Então, aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho um cateto, tá? Então, o que Pitágoras descobriu lá 500 anos antes de Cristo? Ele descobriu que no triângulo retângulo, a hipotenusa, que eu chamei de A elevada ao quadrado, é igual eu pegar um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Isso daqui é o Teorema de Pitágoras. Tá? Então, foi isso que ele descobriu, que o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa, lembrando do que eu falei, né? Você pode chamar de X, de Y, de W. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Tudo bem? Então, eu tenho aqui o meu cateto e aqui eu tenho o meu cateto. Então, percebendo? Ó, perceba que a fórmula começa com a hipotenusa. Qual lado você vai chamar de B e de C, não vai importar, mas a hipotenusa é o início da nossa fórmula. É ela que ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Se eu começar a fórmula com o cateto e falar que daí eu já começo errando. Então, você não pode errar que a fórmula começa com a hipotenusa. Entendeu? Esse é o ponto-chave. Então, ó, saber que o Teorema de Pitágoras só é aplicado em triângulo retângulo. Saber que o lado maior do meu triângulo retângulo é a minha hipotenusa. Se eu não consigo identificar qual que é o maior, eu lembro que ele está oposto ao ângulo de 90, está na frente do ângulo de 90. Que o meu Teorema de Pitágoras começa com a hipotenusa. Beleza? Agora vamos aplicar, né? Porque nada na matemática é só falar. Falar não, a gente tem que aplicar. Então, vamos lá, nosso primeiro exemplo, ó. Eu tenho aqui... tem que dar 35, tá? Ó, a resposta aqui, ó. Igual a 35. Vamos ver se a gente chega nisso. Então, ó, o que eu tenho... Deixa eu tirar desse negócio daqui, porque senão você vai achar, assim, né, que esse faz parte da continha. Esse aqui não faz parte da continha. Tá? Eu tenho isso daqui. Eu tenho um triângulo. Ele é retângulo? Sim, professor. Olha aqui, ó. Retângulo. Eu tenho aqui, quero saber o X. O X está no lugar de quem? Ó, oposto ao ângulo de 90, no lugar da hipotenusa. Então, a hipotenusa que eu não sei. E aí, eu tenho um cateto aqui e um cateto aqui. Então, vamos aplicar nossa fórmula, ó. A fórmula começa com a hipotenusa. No nosso caso, é X. Então, X ao quadrado é igual... Cateto, tanto faz eu colocar o 21 ou 28 primeiro. 21 ao quadrado mais 28 ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado é igual 21 ao quadrado. Cuidado, não é 21 vezes 2, é 21 vezes 21.
Ó, mais 441. Então, 441 mais 28 vezes 28. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 2, 16, com 2, 22. Mais 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Soma 4, 8, 7. Então, eu tenho 441 mais 784. Agora, eu vou somar os dois aqui, ó. 441 mais 784. 5, 12, vai 1, 7. Com 4, 11, mais 1, 12. Então, meu x ao quadrado é igual a 1.225. Então, o x é igual a raiz de 1.225. Então, x é igual a... E agora, professora? Caiu na minha prova esse e eu tenho que fazer raiz de 1.225. Provavelmente, quando você vê Teorema de Pitágoras, você já viu radiciação. Então, você vai pegar o quê? Você vai pegar o 1.225 e você vai decompor ele. Então, vai decompor por 2. Então, ó, 1.225 dividido por 2 vai dar o quê? Não, por 2. Você vai pegar o 1.225 e vai decompor. Por quem? Por 5. Quanto que dá 1.225 dividido por 5? Ó, dá 2, que dá 10, sobra 2, abaixo 2, dá 4, que dá 20, sobra 2, abaixo 5, dá 5. Dá 245, dá para mim dividir por 5 de novo. Vamos dividir aqui por 5, ó. Dá 4, dá 20, sobra 4, dá 5, dá 9. 49. Que dá por 7, que dá 7. Por 7 dá 1. Então, vamos lá, ó. Ixi, apaguei tudo, peraí. Posso apagar o risquinho. Aí, ó. Agora, eu vou agrupar os iguais. Então, aqui eu tenho 5 ao quadrado e 7 ao quadrado. 5 ao quadrado. Por que 5 elevado a 2? Porque apareceu 2 vezes. 7 elevado a 2. Então, eu vou voltar para a minha raiz. Então, ó, raiz de 1.225 é igual a 5 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar o quê, ó? Vou fazer aqui o processo prático. Você corta aqui, ó, a raiz com os seus expoentes aqui. Vai ficar 5 vezes 7, e daí dá 35. Por que a professora fez isso? Qual que é a explicação disso daqui, ó? Vamos lá, né? Porque o processo matemático de cortar não é operação, né? Usa a velha técnica japonesa e corta e corta. Então, ó, o que eu sei? Eu sei que quando eu tenho o produto dentro da raiz, eu posso separá-la assim, ó. Em duas raízes. Isso é uma propriedade da raiz. E 5 ao quadrado é 25. E 7 ao quadrado é 49. Então, raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 49 é 7, se eu multiplicar os dois é 35. Então, por causa dessas propriedades aqui, é que eu posso cortar, tá bom? Cortar só fica um pouco mais simples. Mas é por causa disso daqui, né? A gente estuda bem as propriedades da raiz antes de fazer essas coisas. Então, beleza, esse foi o primeiro exercício, 35. Vamos lá, deixa eu revelar o resultado novamente, que eu dei uma ocultada nele aqui. Olha lá, 35. Beleza? Professora, mas meu professor fala que a raiz quadrada sempre dá um resultado mais ou menos. Verdade. Então, sempre a raiz quadrada é mais ou menos esse valor. Só que como a gente está trabalhando com medidas, com figuras, aqui a gente não vai aceitar a parte negativa. Então, sempre será positivo, né? Não tem como eu ter um triângulo medindo menos 35 metros ou centímetros ou qualquer que seja a unidade de medida que a gente esteja trabalhando. Então, vamos lá. Neste caso aqui, AB. Quem que a gente tem que identificar? A hipotenusa. Quem que é a hipotenusa aqui? Ó, quem está na frente. Então, essa é a hipotenusa. Isso daqui é cateto, isso daqui é cateto.
Então, como que fica a nossa fórmula? Ela fica assim, ó. Começa com 25, porque a fórmula começa com a hipotenusa. Então, 25 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 24 ao quadrado. Então, vamos lá, ó. 25 vezes 25, 625. Igual a x ao quadrado, mais 24 vezes 24, 576. Então, eu vou fazer 625 menos 576, igual a x ao quadrado. Agora, 625 menos 576 dá 49. Então, vai ser raiz de 49, que vai dar 7. Tá vendo que o teorema de Pitágoras sempre vai terminar na raiz, tá? Sempre vai terminar na raiz. Então, essa raiz aqui é 7. Vamos fazer o próximo, ó. Então, primeira coisa, identifica quem é a sua hipotenusa, quem está na frente do ângulo de 90. 11. Então, vamos lá. Começa a fórmula com 11 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Lembra que a fórmula sempre começa com a hipotenusa. Então, 11 vezes 11, 121. 5 vezes 5, 25. Mais x ao quadrado. Vou passar aqui, ó. Então, vai ficar 121 menos 25, que é igual a x ao quadrado. 121 menos 25 vai dar 96, que é igual a x ao quadrado. Agora, então, x vai ser o quê? Raiz de 96. Mas raiz de 96 não é exata. Mas, como eu falei, você já estudou radiciação, então você vai pegar o 96, vamos lá decompor, ó. Dá por 2, 96, dá quanto? 48. Por 2, dá quanto? 24. Por 2, dá quanto? 12. Por 2, dá quanto? 6. Que dá por 2, que dá 3. Por 3, dá 1. Vou agrupar de 2 em 2, ó. Tá vendo que esses últimos não teve como agrupar. Então, eu vou ter 2 ao quadrado e esses dois aqui que ficaram ali chupando o dedo sem nenhum parceiro. Então, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Então, x é igual. Esses dois que tem expoente, pelo motivo que eu já expliquei, a gente corta. Fica 2 vezes 2, 4 para fora. E 2 vezes 3, 6 para dentro. Tá? Então, a resposta vai ficar assim. Ela não fica exata, vai ficar 4 raiz de 6. Tá? Mas ela também é um resultado possível para o nosso teorema de Pitágoras. Agora, vamos ver um exercício em forma de problema. Até agora, a gente viu só, né, o exercício prontinho. Agora, vamos ver um problema, ó. Um portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento e 3 de altura. Então, o comprimento dele é esse aqui, ó. 4 metros. E ele tem 3 de altura. 3 de altura. Que comprimento teria a trave? Trave é essa madeira aqui, ó, que vai no meio, ó, para segurar as outras que estão aqui em pé, ó, as tábuas que estão em pé. Então, qual o comprimento dessa daqui, que vai do ponto A até ela vai do ponto A até o ponto C. Qual que é esse tamanho? Então, o que eu tenho? Nada mais eu tenho que é um triângulo, 3, 4 e a medida aqui de cima. Se o meu triângulo já tem 3, 4, esse lado aqui é 5, gente. Porque esse aqui é o triângulo fundamental, aquele triângulo base de tudo, tá? Mas vamos fazer o teorema de Pitágoras, ó. Eu não tenho a minha hipotenusa, vou chamar ela de A, que é o que eu quero descobrir. Então, A ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 9 mais 4 vezes 4, 16. Então, A ao quadrado é igual a 25. E a gente termina como? Que A é igual a raiz de 25, que é 5. Tá? Mas se você lembrar disso daqui, nem precisa fazer a conta. Tá? E os triângulos que são múltiplos desse também, ó. Se de um lado eu tenho 6, do outro lado eu tenho 8...
6 não é 2 vezes 3, e 8 não é 2 vezes 4, então aqui vai ser 2 vezes 5, vai ser 10. E assim por diante. É um triângulo que eu multipliquei por 2. Peguei o fundamental, multipliquei ele por 2. Vamos lá, vamos ver um outro problema para a gente finalizar a nossa aula de Teorema de Pitágoras, para ela não ficar tão longa. Ó, durante um incêndio num edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram essa escada aqui, tá? Ela tem 10 metros para atingir a janela de um apartamento, que é essa janela aqui que está pegando fogo, ó. A escada estava colocada a 1 metro do chão, então, ó, daqui até aqui tem 1 metro. Sobre um caminhão de bombeiros que estava afastado 6 metros do edifício. Então, ó, daqui até aqui dá 6 metros. Vamos tirar só os dados que são do nosso triângulo. Então, esse 1 metro que ele está do chão não é informação pertencente ao nosso triângulo. Então, eu tenho 6, eu tenho 10, e aqui eu tenho o prédio, que eu quero descobrir qual é a altura desse prédio. Então, ó, o 10 é a minha hipotenusa. Se vocês lembraram o que eu falei no exercício anterior, você já até sabe o valor de x, mas eu vou calcular. Então, 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Professora, se eu colocar o x aqui e o 6 ali, faz diferença? Nenhuma, tá? Então, 10 ao quadrado, 100. 6 ao quadrado, 36, mais x ao quadrado. Então, vai ficar 100 menos 36, que é igual a x ao quadrado. 100 menos 36, 64, que é igual a x ao quadrado. E x é igual a raiz de 64. Quanto que é a raiz de 64? 8. Né? Eu falei que se multiplicasse o triângulo fundamental por 2, né? A gente teria 6, 8 e 10. 8 é a resposta, professora? Pode ser para muitas pessoas. Só que ele não quer saber só essa distância aqui. Ele quer que o x é só essa distância. Ele quer saber tudo, a altura do apartamento. Então, você tem que lembrar que a escada ela foi posicionada a 1 metro do chão. Então, vai ser 8 metros mais aquele 1 metro do chão. Então, a resposta vai ser 9 metros. Eu espero que eu tenha ajudado você com o Teorema de Pitágoras, tá? E qualquer dúvida pode comentar abaixo. E se gostou, dá um like, se inscreva no meu canal. Essa aula foi pedida por um aluno Fernando, então os créditos são dele. Boa prova para vocês, bom estudo e até a próxima aula.